Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, há mais de 10 anos, todos os domingos, às 21 horas, onde discutimos com as grandes autoridades do Brasil, ex-presidentes da República, senadores, ministros da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, professores universitários, economistas, enfim, sobre os rumos do nosso país. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com um prezado amigo meu, que é amigo de curta data, mas já um grande amigo. Isso eu digo porque a amizade independe do tempo e do espaço. Pode-se viver ao lado de uma pessoa 15 minutos, ser amigo para a vida inteira, e viver ao lado da pessoa 30 anos e não conseguir ser amigo. E com o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, foi exatamente o que aconteceu. Ele falará um pouco sobre os programas de saúde, mas fundamentalmente sobre algo que a imprensa não tem publicado. Isto é, um dos países que mais vacinou no mundo foi o Brasil. Tudo financiado pelo governo federal. Tudo sob a tutela do presidente da República, naturalmente, mas na especialidade do ministro Marcelo Queiroga. E é evidente que é uma realidade que a imprensa faz questão de desconhecer, ou procurar, ao contrário, combater, como se o governo e o ministro fossem contra esse combate. Eu sempre disse desde o início que o governo federal, se compararmos com países europeus como a Inglaterra, como a Bélgica, como a Alemanha, que vacinaram menos que o Brasil, e são países altamente civilizados, ninguém pode criticar, as políticas que possam adotar nesse campo, nós batemos recordes. E é isso que eu gostaria que o nosso telespectador tivesse conhecimento, a verdade verdadeira, e não aquela, enfim, que é manipulada, e, a meu ver, quando se fala em fake news, os fake news estão exatamente aí. Se nós mais vacinamos do que qualquer outro país, isso tudo foi pago pelo governo federal, algum erro em toda a campanha que se faz contra o Ministério. Por isso, vamos ouvir ninguém como o próprio titular da Saúde no Brasil, ministro Marcelo Queiroga. Grande alegria de ter no meu programa. O senhor vê que eu já o provoquei, caberá ao senhor agora explicar ao brasileiro aquilo que eu acabei, num leve trailer, de apresentar aos nossos telespectadores. Professor Ives, primeiramente, o senhor já me ajudou muito com essa introdução muito objetiva que fez. Eu estive com o senhor a semana passada, pudemos conversar, e eu quero aqui dizer que é um amor à primeira vista. Parece que eu o conheço há bastante tempo. Na realidade, eu o conheço, o senhor só me conheceu agora, e já tivemos uma interação bastante proveitosa. O senhor traz um tema bastante atual, que é a pandemia da Covid-19. O mundo tomou conhecimento dessa doença no final do ano de 2019, justamente da cidade de Wuhan, né, na China, onde se detectou aqueles primeiros casos. E essa doença rapidamente se espalhou em todo o mundo, gerando a maior emergência de saúde pública que nós já assistimos na história da humanidade. Milhões de óbitos, e o Brasil, como outros países, foi muito afetado. No início dessa pandemia, nós não sabíamos como essa doença iria se propagar, quais as suas implicações sobre o organismo, se isso afetaria só o pulmão ou se o organismo inteiro. Então, ao longo do tempo, nós fomos aprendendo como essa doença afetava o ser humano, o sistema de saúde, porque não é uma doença que afeta só o ser humano, ela afeta o sistema de saúde, porque ao atingir muitas pessoas e as pessoas precisarem recorrer ao sistema de saúde, sobretudo aos hospitais, acaba impactando na assistência às outras doenças. Então,
O senhor fala sobre a questão da vacinação, sem dúvida. Foi uma das políticas públicas mais importantes no enfrentamento à pandemia, e o governo federal adotou uma estratégia diversificada para a aquisição dessas vacinas, que começou antes da aquisição da vacina propriamente dita. Já em maio, o Ministério da Saúde apoiou pesquisas com vacinas. Uma delas é justamente a pesquisa da Universidade de Oxford, Universidade de São Paulo, Fundação Oswaldo Cruz, que resultou na bem-sucedida encomenda tecnológica, e o Brasil já até tendo a tecnologia de produzir vacinas com IFA nacional. Além disso, nós adquirimos 300 milhões de doses de vacinas à indústria Pfizer-BioNTech, adquirimos mais de 38 milhões de doses à indústria Janssen, adquirimos vacinas ao Instituto Butantan, de tal maneira que tínhamos vacinas suficientes para, sobretudo, a partir do primeiro semestre do ano de 2021, mostrarmos a grande capacidade que o Brasil tem de aplicar vacinas. Hoje, nós já temos mais de 2 anos dessa pandemia, estamos no mês de maio de 2022, e no dia 17 de abril, em cadeia nacional de rádio e televisão, eu, pela prerrogativa que tenho conferida pela lei, reconheci que não vivemos mais uma emergência de saúde pública de importância nacional. E nós conseguimos isso por quê? Porque nós temos o Sistema Único de Saúde, presente em cada um dos 5.570 municípios dessa grande nação, que é o nosso Brasil. E o SUS, ele se faz presente desde a atenção primária até a atenção especializada à saúde, na incorporação de novas tecnologias, na assistência farmacêutica, mas também nas ações de vigilância e saúde. Então, o senhor falava sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero dizer para o senhor que nenhum governo investiu tanto em saúde pública quanto o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que enfrentou a maior das emergências sanitárias. Desde 2020, só em recursos regulares, professor Ives Gandra, foram mais de 490 bilhões de reais. E em créditos extraordinários, mais 100 bilhões de reais. Isso nos permitiu alocar 38 bilhões de reais somente para a aquisição de vacinas. Uma vez tendo as vacinas, elas foram aplicadas na população. O senhor lembra que no início da campanha de vacinação se dizia que o SUS não teria capacidade de vacinar as pessoas, que precisaríamos que a iniciativa privada ajudasse? Claro que toda ajuda é bem-vinda, mas nenhuma vacina que foi distribuída no território nacional foi adquirida fora do contexto do Ministério da Saúde, com os recursos do povo brasileiro. Então, as vacinas, elas só têm um nome: o povo do Brasil, e elas foram aplicadas com eficiência pelo Sistema Único de Saúde. Então, para você ter uma ideia, nós já distribuímos mais de 480 milhões de doses de vacina, mais de 75% da população brasileira já recebeu o esquema vacinal completo, com 2 doses, mais de 48 milhões já recebeu uma dose de reforço e mais de 2 milhões já recebeu uma segunda dose de reforço. O senhor já salientou, o Brasil é um dos países que tem uma cobertura vacinal mais ampla. Além disso, nós fortalecemos as nossas ações de vigilância em saúde, os centros de inteligência e vigilância estratégica em saúde, que nós chamamos de CIEVs. Nós tínhamos 55, hoje nós temos 164, ou seja, triplicamos a nossa capacidade de vigilância, a capacidade de fazer o diagnóstico, não só da Covid, através de testes como o RT-PCR, só era possível fazer em 3 laboratórios estaduais: São Paulo, Adolfo Lutz, Fiocruz e Instituto Evandro Chagas. Hoje, todas as 27 unidades da federação, elas têm condições de fazer esse tipo de testagem. Aumentamos leitos de UTI de 23 mil leitos, nós ampliamos, no pico da pandemia, para 45 mil leitos.
houve uma queda da necessidade de terapia intensiva, mas deixamos mais 7.000 leitos habilitados para o sistema de saúde, o que não acontecia há 20 anos. Para isso, o governo federal investiu 1,2 bilhão de reais. Então, esses são os dados. O senhor falou da necessidade dos brasileiros conhecerem a verdade, e a verdade ela é capaz de destruir todas as narrativas, não é? Tanto que o nosso presidente Bolsonaro ele sempre cita o João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora será. Ministro, nós vamos agora para o nosso comercial, mas esse aspecto é extremamente importante dizer. Temos que comparar com os outros países desenvolvidos. E mesmo quando se atacou o presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte, ele dizia que cada um terá a liberdade de ser vacinado ou não. Se nós analisarmos na Alemanha, na Inglaterra, na França, os movimentos daqueles que queriam ter a liberdade de não serem vacinados. E os governos respeitaram essa vontade. Por essa razão, houve um menor número de vacinados do que no Brasil. E no Brasil há um dado, quer dizer, a campanha maciça foi no sentido de vacinação, e apenas quando se falava em liberdade é que se fazia. Eu entendo que foi um sucesso extraordinário de um governo, o federal, suportar toda a carga desse custo e conseguir, para 5.570 municípios e 26 estados e o Distrito Federal, fazer e atender a todos, sem exceção. Então, eu considero que foi realmente um resultado excelente e, nesse sentido, nós vamos conversar no segundo bloco. Realmente, eu apoiei, inclusive, através da imprensa, de pareceres e de palestras. Vamos agora aos nossos comerciais, depois voltaremos para mais um bloco.